anche un minuto in più a Maria Lucia Fattorelli, che ringrazio appunto per essere presente e anche per lo sforzo che farà di parlare in spagnolo, seguendo quella traccia che ho mandato anche in chat, che trovate come esperienza di auditoria il testo Word, che appunto è stata così gentile di metterci a disposizione. A te la parola, Maria Lucia, mezz'ora o anche qualcosa di più, se ne hai voglia. Prego. Muchas gracias, estimado profesor Francesco Schettino, muchas gracias por la invitación. En su nombre, agradezco a todos los organizadores de este mini curso y parabenizo por la iniciativa, porque en nuestra trayectoria hemos visto que la deuda pública, el sistema de la deuda está por detrás de los problemas en todas las partes. Como dijo mi querido amigo Ramiro Timoris, es un sistema. Y voy a hablar sobre esto. Voy a hablar sobre las experiencias de auditoría de la deuda en América Latina de una manera muy corta. Este libro que ustedes mencionaron está en PDF libre en nuestra página web. Yo voy a enviarte, Francesco, el link para que cualquier persona pueda utilizar el libro y vamos a actualizarlo en breve también. Bueno, io preparei un testo. Scusami, ti interrompo, Maria Lucia. A questo punto, diceva, come probabilmente tutti avranno capito, che sta preparando un'attualizzazione del libro in lingua, immagino, portoghese e anche spagnola. Vedremo se riusciamo a questo punto a renderla anche in italiano, in modo che appunto la rete si rafforzi e la circolazione di conoscenze e di idee appunto sia anche possibile da queste parti, perché qui non arrivano i libri latinoamericani, questo è il problema. Sì, bueno, la deuda pública deveria ser un instrumento destinado a realizar aporte de recursos al presupuesto, viabilizando inversiones, garantizando los derechos fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo socioeconómico, con empleo pleno, vida digna para todas las personas. Pero o que tenemos encontrado en las investigaciones de auditoría ciudadana, hemos encontrado un proceso de endeudamento público en muchos países, no solo en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en muchos países. El endeudamento público ha sido utilizado para desvío de dinero público, a partir del uso de diversos mecanismos financieros, cada vez más sofisticados y oscuros. Un verdadero robo contra la sociedad. Esta evidencia es una prueba de que necesitamos hacer auditoría. La auditoría es la herramienta capaz de identificar estos mecanismos financieros. Durante los trabajos de la Comisión de Auditoría Integral en Ecuador, en los años 2007, 2008, yo creé la expresión sistema de la deuda, justamente para caracterizar el funcionamiento invertido adoptado por la deuda pública. Es decir, ao revés de servir como um instrumento de financiação do Estado, ha sido um mecanismo que continuamente transfere dinheiro público hacia bancos grandes rentistas. É um negócio, como dijo Ramiro Timoris. E para afirmar isto, temos que ter pruebas, não? La auditoría es la herramienta que va a traer esas pruebas. A lo largo de 2 años, otras investigaciones constituyeron
evidências aún más contundentes del funcionamiento del sistema de la deuda. Esto se verificou em los hallazgos que encontramos em uma importante investigação parlamentar em Brasil, em la Câmara de Diputados Federales, em 2009, 2010. Todavia não houve vontade política de aproveitar de los hallazgos. Vimos também importantes evidências em la auditoria de la deuda em Grécia, em 2015, e durante uma investigação parlamentar em um município, o município de Belo Horizonte, onde verificamos o esquema de la securitização de crédito público por la empresa PBH Ativos S.A. Todas essas experiências mostraram a importância da auditoria. É inegável em Brasil a centralidade da deuda pública. Em nosso país é escândalo, porque Brasil, vocês sabem, Brasil é país muito rico, pero metade da população não tem o suficiente para comer, não tem acesso a água e tratamento tratamento sanitário. É escândalo. Em Brasil, además de absorver anualmente cerca da metade do presupuesto federal ejecutado, es decir, pagado, significativa parte de los presupuestos estaduales e municipales, a deuda pública ha sido utilizada como justificação para contínuas contrarreformas, reformas de pensões, reformas laborais, de administração pública, todo justificado por deuda pública. A deuda pública ha justificado privatizações de patrimônio público estratégico, entrega de patrimônio para pagar deuda, e medidas de ajuste fiscal, que em Europa se chama austeridade fiscal. Aqui, escândalo, porque essas medidas, privatizações, contrarreformas, ajuste fiscal, todo contra os objetivos nacionais, os objetivos sociais populares, utilizam a necessidade de pagar a deuda como uma desculpa para sua implementação. Exemplo de ello é uma modificação constitucional desde 2016 por uma emenda a nossa Constituição, de número 95, que estabeleceu techo para todos os gastos e inversiones públicas em serviços sociais e na estrutura do Estado. Mientras tanto, a deuda pública não se somete a este teto. A deuda está livre, afuera del techo. Este techo se aprovou por 20 anos. 20 anos. Inacreditável. Outra modificação constitucional durante a pandemia estabeleceu aún mais privilégios para o pago da deuda, mais prioridade, e profundizou as medidas de austeridade fiscal. A auditoria da deuda em Brasil... Sí. Disculpe María Lucia, voy a traducir un poco en italiano, así que vamos a hacer una cosa. María Lucia ha sostanzialmente, lo dico per chi non ha capito alcuni passaggi, però è molto curioso che sembra sentire parlare un italiano dell'Italia. Proprio per questo rafforziamo il discorso del sistema debito. L'austerità è stata utilizzata, come dicevamo poi tra l'altro prima, nell'inizio di tutta questa
questo bellissimo incontro per innanzitutto ridurre quelli che sono stati i diritti sociali, il salario indiretto, diremo, no? Attraverso l'austerità. Noi non la vogliamo chiamare così perché si sa che poi questi utilizzano l'inglese, l'austerity, no? Quante volte l'abbiamo sentito dire, soprattutto per quanto riguardava la Grecia, cosa che non sapevo perché non avevo più seguito le questioni brasiliane, e proprio questo mi sembrava di sentire un costituzionalista italiano, che anche lì sono intervenuti sul trattato costituzionale per vincolare dal punto di vista costituzionale il sistema del debito, quindi bloccando, quando lei diceva il tetto che viene messo ai costi massimi, pensi in valore assoluto, che può sostenere lo Stato brasiliano, e questo tetto però non comprende il debito, quindi tu hai un limite nella spesa pubblica da parte dello Stato federale brasiliano, mentre il debito teoricamente può schizzare in alto quanto vogliono. Quindi diciamo le armi sembrano molto simili. Leggi, coercizione e addirittura utilizzo delle varie carte costituzionali. Gli obiettivi sembrano anche in questo caso i medesimi, un trasferimento di fatto, una socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti, e il mezzo sembra essere chiaro a tutti a questo punto, che è quello del debito. Prego Maria Lucia, scusa l'interruzione, ho voluto fare un po' un riassunto in italiano. No, escuta, te agradezco muchísimo, Francesco, gracias. La Auditoría Ciudadana de la Deuda ha documentado el desempeño de varios mecanismos financieros que generan, que crean deuda pública. El propio Tribunal de Cuentas, la Corte de Cuentas en Brasil, en una audiencia pública al Senado Federal, afirmó con todas las letras que la deuda pública interna brasileña no ha servido para inversiones. Mira, si no ha servido para inversiones, ¿para qué ha servido? En esta misma audiencia nosotros participamos y mostramos que la deuda pública ha sido utilizada para alimentar mecanismos financieros. Con estos mecanismos, crece el monto de la deuda, pero no hay el ingreso, la entrada de recursos al presupuesto público. Para ilustrar, eu vou mencionar apenas 3 mecanismos, para não estar muito largo, pero são muitos mecanismos já identificados. O primeiro que me gostaria de mencionar são as transformações de deuda do setor privado em deuda pública. Que setor privado? Empresas, bancos. Este hecho ha sido documentado en América Latina desde los años 1980, cuando el Banco Central en Ecuador, en Brasil, en Argentina y otros países asumieron deudas de bancos, deudas de empresas, como si fueran deudas públicas. El Banco Central pasó a ser el deudor ante la banca privada internacional. Después, en la década de 1990, otra vez, pasivos de los bancos, incluso de los bancos privatizados, se trasladaram diretamente ao monto de deuda pública. En este outro livro, que também está gratuito em nossa página web, grátis, pero está em português, porque é a deuda de las províncias. Em Brasil temos a deuda federal, a deuda de las províncias, a deuda de las municipalidades. Aqui há um capítulo que habla de este programa de transferência de passivos de bancos hacia deuda pública. Outra vez, durante a pandemia, se aprovou uma modificação constitucional, Francesco, outra modificação constitucional, para
autorizar o Banco Central a comprar bonos basura de los bancos sem limite. Imagina, sem limite, utilizando o presupuesto público para comprar bonos basura sem limite. Uma transferência, uma vergüenza, uma transferência de dinheiro público hacia a banca. Este escândalo, incluso, está sendo questionado ante o Supremo Tribunal Federal, pero está aí parado, porque se vão juzgar, terão que dar razão a la gente. Então, não se juzga, está aí parado. Outro mecanismo, então, esse primeiro mecanismo são juegos para transferir dinheiro público hacia a banca. Outro mecanismo, deuda pública criada diretamente por la política monetária do Banco Central. Sem justificação técnica ou econômica sostenível, o Banco Central ha aplicado tipos de interesse extremamente altos em Brasil, provocando gasto excessivo com a deuda pública, exigindo continuamente emissão de novos bonos para pagar interesses. Aí a deuda cresce para pagar interesses. Nenhum benefício ao país. Además, outro mecanismo, o Banco Central paga a los bancos uma generosa remuneração diária sobre os excedentes de caja. Que são esses excedentes de caja? É dinheiro que não pertence a los bancos. É mi dinheiro, dinheiro de todas as pessoas, de todas as empresas, de los bancos, de los órgãos do Estado. Todo o dinheiro que está depositado aí e que os bancos deveriam prestar a las empresas para generar emprego, renta, etc., que hacen? Depositam em Banco Central e o Banco Central paga uma remuneração al dia a los bancos. Chamamos esta remuneração privilegiada de uma verdadeira bolsa banqueiro. Aqui em Brasil existe, por exemplo, Bolsa Família, para um auxílio a las famílias muito pobres. Assim, hacemos um paralelo e chamamos de Bolsa Banqueiro, um auxílio gratuito a los bancos. Esta operação provoca uma redução de moeda circulante na economia, uma vez que os bancos preferem receber a remuneração garantizada por el Banco Central a prestar a las empresas, a la sociedade. O monto dessas operações que se utilizam de la deuda pública para justificar a remuneração a los bancos chegou a superar o 20% do PIB. Não existe algo semelhante no mundo. Imaginem, 20% do PIB parado aí no Banco Central e pagando interesses diários a los bancos. A combinação de las altas taxas de interesses e a redução de moeda circulante ha sido fatal para a economia brasileira, favorecendo unicamente o setor financeiro, a especulação e a financiarização. As pérdidas do Banco Central, com toda esta basura, se transformam em deuda pública. E o Banco Central ha sido tornado independente, pero é muito fácil ser independente quando toda sua pérdida se transfere ao Tesouro Nacional. O último mecanismo que me gostaria de mencionar e que tem a ver com a Europa é o mecanismo da chamada securitização
en el sector público. Non è sospetto. Antes de entrar aquí en el texto que preparé, en el sector privado, la securitización es muy utilizada y es completamente diferente de la que se verifica en el sector público. En el sector privado, cuando un banco, por ejemplo, utiliza securitización, ele transfiere totalmente el riesgo. Esta es la principal característica. Securitizó, el riesgo es de aquellos que compraron los papeles securitizados. En sector público no hay la transferencia de riesgo. El riesgo queda completamente con el Estado. Este esquema está se convertendo em um modelo de negócios em Brasil. Tiene su funcionamento comparable a um préstamo consignado. Préstamo consignado es lo que retiene los recursos públicos que ni siquiera alcanzan el presupuesto. La securitización genera una deuda ilícita que se paga al margen, por afuera de los controles administrativos. ¿Cómo? ¿Cómo se paga afuera? A través del desvío de los recursos públicos. Por ejemplo, pagamos nuestros impuestos en la red bancaria y estos impuestos no llegan a presupuesto. Durante el recorrido pela red bancária, se transfere a la securitización. El esquema es escandaloso. Por esto, hemos realizado un gran esfuerzo para denunciarlo, una vez que para ocultar, para esconder el desvío de los recursos públicos, se construyó uma complexa engenharia financeira que a Auditoria Cidadana ha buscado decifrar e popularizar. É muito importante que a gente compreenda este esquema e participe das investigações, porque a securitização ha sido identificada em várias regiões em Brasil, assim como em outros países, como Puerto Rico, em Norte-América, e aí, em países europeus, este mecanismo de la securitização ha sido dos mecanismos que eu mesma identifiquei em la auditoria de deuda Grécia. De la Grécia, foi o mecanismo para o salvataje bancário em Europa a partir de 2010. A diferença é que aqui em Brasil ha sido criada uma empresa em cada estado, em cada município, para operar o esquema. Em Europa, se criou uma única empresa, EFSF, em Luxemburgo. E a maioria da prensa noticiava que era um fundo de estabilização. Não, não era um fundo de estabilização, era uma empresa. Uma empresa que emitia papeles securitizados, garantizados por 17 países europeus. Assim que esses papeles se vendiam diretamente para bancos privilegiados. E, quando os países europeus anunciavam que iam aportar recursos à Grécia, os recursos não iam para a Grécia. Iam para uma conta vinculada ao esquema. Esta conta vinculada estava em Banco Central Europeu. Imaginem. Os países depositavam nesta conta vinculada ao esquema em Banco Central Europeu. E desta conta vinculada, os recursos, uma migarra, iba para a Grécia, uma migarra.
y la gran parte ia para la banca que había comprado los papeles de esta empresa. Eu identifiquei isto durante a auditoria de deuda Grécia, pero tivemos um pouco de dificuldade para colocar no informe, porque era tão inacreditável, pero está todo basado em documentos, dados, e que puedo passar para vocês, porque é muito importante profundizar isto em um procedimento de auditoria. Apesar de dano causado por la securitização ha sido provado em todos os lugares onde se implementou o esquema. Apesar de ello, se está convertendo em um modelo de negócios, porque por meio da securitização, a banca se apropria diretamente de los recursos públicos antes de los recursos chegarem ao pressuposto. É gravíssimo. Bueno, para concluir, vou concluir com as palavras de que a auditoria de la deuda é uma ferramenta de mobilização social. Ante as numerosas evidências do uso da chamada deuda pública para alimentar juegos financeiros, se hace cada vez mais necessária uma auditoria integral, não só contábil. Quando hablamos integral, há que mirar a legislação, há que mirar o contexto político, há que mirar as consequências sociais, ambientais. Não é só contábil, não. É integral, com participação social. A auditoria é uma ferramenta muito poderosa para a consciência social, já que revela dados provados através de um procedimento de investigação basado em documentos oficiais. O resultado da auditoria realizada com participação social, não a auditoria feita por empresas do mesmo mercado financeiro, essas não, há que ser com participação social. Muestra o caminho, a ruta do dinheiro, muestra os juegos realizados para camuflar operações ilegais, ilegítimas e fraudulentas. Muestra o desvio de grandes volúmenes de recursos hacia el pago de mecanismos que nada tienen que ver com lo que la población piensa que es una deuda. El mercado foi muito esperto de tomar la deuda como um veículo de roubo, porque as pessoas respeitam a deuda, não? Então, em Equador, a auditoria logrou anular o 70% da deuda externa em bônus, iniciando, graças a ello, um período de desenvolvimento social e econômico no país. Em Brasil, a ausência de vontade política ha impedido que os governos aproveitem de los hallazgos de auditoria cidadana, pero hemos logrado impedir alguma coisa. Por exemplo, o avanço acelerado do esquema de securitização. E, además, hemos mobilizado a sociedade para conhecer o sistema de la deuda, com muita esperança de que um dia estas semillas han de germinar e dar muitos frutos. Muitas graças. Se tem alguma questão, estou à disposição.